Nas aulas de laboratório de eletricidade eletrónica, os alunos utilizam vários equipamentos e ferramentas, cada um com uma utilização específica. Este tutorial tem como objetivo auxiliar os alunos na montagem de circuitos elétricos e eletrónicos utilizando breadboards. As breadboards são placas usadas para a elaboração de protótipos de circuitos, ligando temporariamente todos os seus componentes sem os soldar e cuja operação não requer frequências elevadas. Estas placas permitem acomodar resistências, condensadores, díodos, transistores, circuitos integrados, assim como a ligação à fonte de alimentação. Esta imagem mostra uma placa de montagem de circuitos elétricos semelhantes às utilizadas no laboratório e, como podemos observar, encontram-se organizados em 5 áreas ou zonas principais. As pistas das áreas A e B destinam-se preferencialmente às linhas de alimentação do circuito. Algumas breadboards, como a que temos na imagem, apresentam 2 linhas coloridas indicando o local onde deverá ser ligada a alimentação. Assim, na linha vermelha deverá ser ligado o terminal positivo, VCC, e na linha azul o terminal negativo, massa. Nestas áreas, os contactos ou furos encontram-se ligados horizontalmente. Isto significa que se eu colocar uma tensão de 5 volts num dos furos ou contactos da linha vermelha na área A, qualquer furo ou contacto dessa linha terá a mesma tensão. Mas atenção, existem placas onde estas linhas de alimentação encontram-se interrompidas, normalmente a meio das mesmas. Se precisar de prolongar a alimentação para os restantes contactos, terei que colocar um fio de ligação em cada uma das linhas. As áreas C e D são usadas para a ligação dos componentes elétricos e eletrónicos. Os contactos verticais estão interligados entre si e destinam-se a efetuar as ligações dos componentes dos circuitos, como resistências, circuitos integrados e outros componentes. Finalmente, a área E pode ser reconhecida através de uma faixa central que divide a placa ao meio. Vamos ver agora alguns cuidados e conselhos para a montagem de circuitos elétricos em breadboards e mais à frente veremos um exemplo prático. É fundamental que se façam os primeiros trabalhos de uma maneira correta para se evitar vícios que muito dificilmente se perdem. Uma planificação cuidada da implantação do circuito simplificará a cabelagem, minimizará os erros e tornará a detecção de avarias mais fácil. Nos laboratórios, existem fios que se destinam a efetuar as ligações entre os diversos contactos da placa. Fios com pontas tortas, oxidadas, demasiado curtos ou compridos não devem ser utilizados, uma vez que esse tipo de ligações não oferece grande confiança. As primeiras ligações a serem efetuadas deverão ser as da alimentação, pois um erro em qualquer uma destas ligações poderá conduzir à destruição de qualquer componente. Repare que os contactos das áreas C e D encontram-se separadas fisicamente através da área E. Esta particularidade é-nos útil na utilização de circuitos integrados, colocando metade dos pinos na zona C e a outra metade na zona D. Os componentes elétricos deverão ser inseridos na placa de montagem e não deverão ser cortados com vista à sua utilização posterior. Não se esqueça que a inserção de qualquer componente e de fios deverá ser efetuada sempre com a alimentação desligada, sob pena da avaria de qualquer circuito. Passamos agora então a um exemplo prático. A imagem seguinte mostra um exemplo de um circuito com uma fonte de tensão contínua e 3 resistências ligadas em série. Nesta imagem, podemos ver um modo possível de montagem deste circuito utilizando, na prática, a breadboard.